É isso, pessoal. Começamos a gravar. Boa noite para vocês. Nós paramos aqui nesse trecho do texto em que o Cortella ele estava. Boa noite, Paula e Gabriel. O Cortella ele estava falando sobre a adequação ao ambiente, né? Ele tinha dito que essa adequação torna os animais muito capacitados, né, ao que o ambiente fornece, né, ao que ele apresenta, etc. Mas que essa adequação, essa especialização, ela acaba se tornando uma desvantagem na medida em que você tem alteração no clima, no ambiente, etc. Né? De fato, é assim que as espécies vão se transformando, segundo Darwin. Né? A natureza ela é profícua, né? E o tempo inteiro surgem alterações nesses organismos e também no ambiente. Aquela alteração que torna o organismo capaz de sobreviver ao ambiente, né? Ela vinga enquanto as espécies, né, que encontrarem aí nessas alterações uma barreira perecem. Ou seja, podemos deduzir que a ampla maioria, né, dessas espécies, desses indivíduos que vão surgindo, perecem para que alguns poucos, né, sobrevivam e se tornem o novo ambiente, que é composto, né, vale lembrar, não apenas, né, das condições geoclimáticas e tal, mas de todas as espécies que estão ali habitando. Né? Então, há uma adequação interespecial, digamos assim. Né? E é justamente essa adequação que ocorre ao longo de milhares de anos, né, que faz com que a gente olhe e fale, poxa, né, parece que o beija-flor foi feito para beijar a flor foi feita para o beija-flor, quando na verdade, né, isso aí foi casual, assim como o surgimento da vida, e assim como o nosso surgimento, é o surgimento de tudo. Né? Claro, se alguém tiver problemas, né, em lidar com a casualidade, a gratuidade da existência, né, o que não falta aí nas prateleiras, nas gôndolas dos supermercados, são respostas, né, para, né, te apaziguar, te acalmar. Não, você não está aqui gratuitamente, à toa, nem nada, não. Você está aqui porque, né, Deus tem aí um propósito para você. Eu, sinceramente, espero que, se Deus existir, ele não tenha um propósito para mim. Me deixa criar o meu propósito, o meu rumo, fazer as minhas escolhas, né, errar por mim mesmo, quebrar a cara, acertar, ter os méritos de quando, né, eu acertar e também responder, né, pelo que eu fizer de bobagem. Vamos lá, né, pessoal? O Cortella, eu havia dito, é só lembrar uma coisinha aqui, que é bobagem, mas às vezes mais, que os gregos tinham falado do mito do Prometeu, o negócio do fígado regenerado. Na verdade, não foram os gregos, foram um pessoal que veio uma civilização anterior chamada micênica. Foram eles os criadores dos mitos gregos, da mitologia grega. Bom, fechou o link, vamos lá. Os gregos simplesmente foram lá, ocuparam, já pegaram a mitologia dos caras. Opa, isso é. Pega aí pra gente. Pegou. Os caras pegaram. Depois os romanos foram lá e pegaram pra eles. É assim. Mitologia. Não tem uma mitologia, né, assim, própria de um povo. Toda mitologia tem lá um grau de intercâmbio cultural, assim como toda cultura. Né? Esse negócio de minha cultura, minhas origens, isso, para que reivindicar isso? Né? Vamos lá. O Cortella havia dito que nos tornamos uma espécie que teve de se lançar à autoprodução de si mesma e do próprio ambiente. Mas isso ocorreu a partir de bases
naturais. Então, aqui, de cara, a gente já vê o seguinte: somos seres sobrenaturais. Né? Não que sejamos de éter, fantasminha, esse tipo de coisa, isso é bobagem. Nós somos sobrenaturais na medida em que a natureza já não nos determina como nós determinamos a ela. Né? E nós determinamos a ela porque também não nos desligamos dela. Ela é, no dizer de um autor chamado Lukács, que é de quem ele está tirando essa ideia de bases naturais. Né? Dizia, né, a natureza ela é, digamos, um fundamento, né, sobre o qual nós erguemos um mundo, uma nova forma de ser, né, um percurso que não é determinado em uma cadeia de causa e efeito, né, é a história, e não, a natureza mesma não teria, digamos, a dinamis, a potência de instaurar por ela mesma. Né? Não sei se eu falei de quando você, por exemplo, tem a felicidade de assistir um fenômeno natural, tal como um vulcão estourando. Não sei se é bem feliz o termo, mas, bom, se você pudesse chegar perto e ver a lava passando por sobre, sei lá, a areia de uma praia, vamos supor que houvesse uma por perto, poderia reparar que, né, o contato da lava com a areia eventualmente produz algo parecido com vidro. Mas a natureza não produz janelas. Né? Ela pode até produzir o vidro, ou seja, ela tem uma plasticidade, né? Essa matéria natural, ela permite com que se dê uma forma a ela que ela mesma não dá. E que nós só damos na medida em que reconhecemos que esse material é capaz de assumir determinada forma. Então, o vidro pode se tornar um copo. Né? Enquanto a natureza não dá esse tipo de forma. Até porque, né, ela não tem necessidade, nós temos. Nós partimos, né, de uma necessidade, de uma carência, de uma falta. Reconhecemos isso, reconhecemos o material da natureza, né, matéria-prima. Essa plasticidade, essa possibilidade de assumir uma forma. Né? Então nós, né, ao reconhecermos isso, nós estamos interiorizando isso, traduzindo isso sob forma de ideias, né? Nós estamos introjetando a coisa, transformando o que é coisa em linguagem, né? Bolando, elucubrando o negócio lá na cabeça, e depois nós exteriorizamos isso por meio do trabalho, da ação. Né? Nós temos uma finalidade agora a dar para aquela matéria, e transformamos ela. Eu estou, na verdade, adiantando um pouco a novela, né? Mas, enfim, só para ilustrar um pouquinho aqui o que é isso, né? Se autoproduzir e produzir o próprio ambiente, como vocês podem notar ao nosso redor. Né? Natureza humanizada. A partir de um intercâmbio, de um metabolismo com a natureza. Nós não viramos fantasminhas, seres sobrenaturais, mas materiais, de carne, osso e, né, subjetividade. Algo que não está dado aí, né, em meio à matéria, em meio à natureza. Vamos lá. E qual foi a origem do processo? Né, de onde, afinal, qual a nossa origem? Quem está aí preocupado com as suas próprias origens e seus ancestrais pode, eventualmente, consultar a paleoantropologia, e é o que o Cortella vai fazer aqui. Né? Ele está dizendo aí, esse aqui é, né, temos um roteiro bastante breve, é um sobrevoo, tá? Bem rapidinho. Ele vai destacar alguns, digamos, fatores determinantes, ele deixa outros de lado, mas eles são suficientes para a gente perceber, né, como que a coisa ocorreu. Então vamos lá. Nós somos da ordem dos primatas, tal e qual. Né? O macaco, o símio, e provavelmente tivemos um ancestral comum, ou seja, não viemos dos macacos. Tá? Não sei se isso aí facilita as coisas para quem acha que
está xingando Darwin quando diz, fica falando que nós viemos do macaco. Olha, e se viemos do macaco, qual que é o problema? Né? Eu, sinceramente, acho melhor vir do macaco do que da ratazana. Vamos lá. Não, mas nós viemos do barro, né? Deus criou Adão com barro. Tá, tudo bem, nós viemos da poeira, das estrelas, né? Tal, essas coisas. Então, de certa forma, dá para dizer que viemos do barro. Mas o que não veio do barro? Né? Nós estamos aqui querendo saber algo mais específico. Né? Por exemplo, por que nós temos 2 olhos, 2 braços, uma cabeça? Né? O barro mesmo não explica isso. Né? E, bom, Deus nos fez assim, tá, mas ele fez outros bichos, tais como esponjas. Eu estou aqui supondo que ele tenha feito isso. Né? Então, nós queremos saber algo muito específico. Né? Partir do barro não nos ajuda. E, enfim, não viemos dos macacos. Tudo indica que houve um primata anterior aos macacos, né? Ou seja, ainda mais primitivo. Né? Por um lado, deu em macaco, para o outro, deu em hominídeo. Né? Então, não há provas cabais sobre qual e quando viveu o primeiro ancestral direto de um hominídeo. Eu não sei se ele está aqui se referindo ao que, sei lá, chamam de elo perdido. Ou se o elo perdido estaria, talvez, um pouco à frente. Né? Hipóteses situam entre 8 e 10 milhões antes de Cristo. Eu gostaria de lembrar que esse texto é do milênio passado. Há um bocado de coisas novas, né, nesse ramo aí dessa pesquisa da paleoantropologia. Vamos lá. Mesmo assim, isso não vai ser um problema, não. Tá? Supõe-se que há 5 milhões de anos se iniciou a separação mais nítida entre símios e hominídeos, e aí nós temos os australopitecos, 4,4 milhões de anos. Quase, certamente, o primeiro bípede humano. Eu não sei se ele foi o primeiro bípede, não interessa. Na sequência, o Homo habilis. Esse Homo habilis teria sido, talvez, né, aquele que realizou um verdadeiro salto ao desenvolver a linguagem. Né? É o que aconteceu. Né? Não sei não, gente. Ouvi falar por aí, eu estou vendendo um peixe sobre o qual eu também não sei, mas também não vem ao caso. 2 milhões de anos, Homo habilis, tudo indica que esse Homo habilis já dispunha de ferramentas. Né? Depois, Homo erectus, ou seja, esse aí era bípede. Né? O Australopithecus não era erectus, então como ele era bípede? Não sei, gente, não interessa. O Homo erectus teria sido o primeiro a sair da África, né, e rumou para a Europa, onde ele teria encontrado lá aquele outro que surgiu lá para os lados da Ásia, mas vamos fingir que não tem esse outro aí, né? Que é a novidade que eu tinha dito, eu esqueci o nome dele, Demerval, sei lá. E, bom, o Homo neandertal, esse aí, o que encontraram lá no Vale de Neander. A história do Neandertal é bastante curiosa. Vale a pena uma pesquisadinha rápida, sobre a qual nós não vamos nos deter aqui. 400 mil e 250 mil anos atrás. Bem, logo ontem, né, convenhamos. E, por fim, Homo sapiens, do qual tem o sapiens sapiens, e pelo tudo indica, os sapiens nem tão sapiens assim, né? mais próximo a nós, 35 mil anos. Nós somos sapiens sapiens. Apesar do cotidiano, dos jornais, preciso dizer outra coisa. Aparentemente houve um cruzamento entre essas espécies. Isso aí não é exatamente uma escadinha, né? Tipo, veio um, depois veio outro, depois veio outro. Parece que alguns foram surgindo aqui e ali e tal, e houve alguns encontros e também alguns desencontros entre eles. Né? Há quem diga que o Neandertal e os Sapiens chegaram, inclusive, a procriar. Há quem diga que os ruivos
como eu, são descendentes, de algum modo, dos neandertais, portanto, eu não sei se isso é uma boa notícia. Ainda bem que nós estamos distantes uns dos outros, mas, enfim. O fato é o seguinte, por que o Neandertal e os outros mais desapareceram e só ficou os Sapiens? Bom, o que eu posso saber? Eu não sei nem levantar hipóteses a respeito. Guerra, ou faltou, né, alimento no ambiente, ou aconteceu algum desastre. Eu posso supor um monte de coisa, mas eu estou tirando né, do reto. Então é melhor eu calar minha boca sobre isso, né? Eu não tenho opinião sobre isso. É melhor dar umas investigadinhas aí em alguns sites, em alguns livros, né? Pelo menos poder ter alguma noção. Né? Eu não sei a que nível anda, se as hipóteses já consolidaram teses, né? Porque as teses, as teorias científicas são um bocado mais do que opiniões. Não é simplesmente alguém que tirou um achismo. Né? Mas nosso assunto aqui também não é epistemologia, teoria do conhecimento, então não vamos nos deter sobre isso. Né? O fato é que aconteceu aí uma série de descobertas, e nós temos aí esses fósseis, esses ossos, alguns instrumentos permitiram, né, essas classificações. A quantas anda isso aí, nós olhamos depois. Mas o que se observa é que teve, né, alguns desenvolvimentos, né, do Australopithecus até os Sapiens. E, no final das contas, isso que nos interessa. Né? Está dizendo aí que esse processo durou milhões de anos, então não me venha com essa de eu nunca vi macaco evoluir para não sei o que. Você não vê mesmo, né? Você vê bactéria. Né? Se alguém tiver interessado em contestar o Darwin, pode fazer experiência, né, no próprio estômago, eventualmente. Né? Você tem aí uma infecção, precisa tomar um antibiótico, o médico vai te falar, você vai tomar, sei lá, 15 dias. Você tomou 7, já está se sentindo 100%. E resolve parar. Por que você não deveria parar? Né? Porque no que você para de tomar e ainda tem algumas bactériazinhas, elas se adequam ao antibiótico e se tornam superbactérias. Né? E agora é que você tem problemas de verdade, né? Por conta da evolução que acontece muito rápido dessas bactérias. Aliás, esse é um problema atual, né? Porque a ignorância aliada a esse tipo de medicamento produziu, de fato, um bocado de novas bactérias aí. Elas estão por aí e a qualquer momento, né, nós podemos ter o azar de encontrá-las na nossa frente. Essas bactérias, penicilina não resolve, né, antibiótico não resolve. O que resolve? Não sei. Seria ótimo se um vírus fosse capaz de matar bactérias. Né? Bom, do que eu estou falando? Né? De uma área sobre a qual não sei nada. Vamos lá. Ele fala aí dessas mudanças do corpo que se observou do Australopithecus até os Sapiens. E essas alterações superaram o que seria a desvantagem de uma inadequação ao meio ambiente. À medida em que, evidentemente, como nós vamos ver, né, passaram não a se adequar ao ambiente, mas a adequar o ambiente a si próprios. E ele, né, vai resumir a coisa da seguinte forma. Né? Em primeiro lugar, ele está lembrando do Darwin. Né? Ele diz aí que a lei de Darwin afirma que, frente às exigências do ambiente, apenas os mais aptos e saudáveis sobrevivem, né? E transmitem às gerações futuras essas características. Né? E é assim que essas espécies não só se adequam ao ambiente, elas se tornam o próprio ambiente.
E aqui ele vai dizer que os ancestrais, né, mais antigos, os hominídeos, surgiram na África, em savanas, né, áreas planas, com árvores esparsas, copas, né, bem baixas, etc. e tal, arbustos, gramíneas, em certa quantidade. Então, nós éramos, nessa época, primatas arborícolas, vivíamos nas árvores, tal como nossos, né, parentes, nossos primos aí de, sei lá que grau, os macacos. Um dia, porque a disputa por alimentos se acirrou, ou porque o clima reduziu a fartura desses alimentos, os primatas desceram, foram para o chão e trataram de se virar ali, né, com o que encontrasse. Né? A primeira dificuldade foi a locomoção. Né? E a segunda, né, os alimentos eram distintos. Né? Então, passamos a comer raízes, e comer raízes. Né? Raízes fundaram civilizações, não é mesmo, gente? Batatas, mandioca, não sei mais o quê. Bom, comer raízes exigiu dentes mais fortes. Eu não só sublinhei isso ali, como coloquei em negrito, e vocês vão descobrir mais à frente o porquê. Que, né, uma dentição, uma mandíbula mais forte é um fator de peso no nosso desenvolvimento. Então, foram sendo selecionados exatamente esses que melhor se locomoviam e melhor ingeriam, melhor, né, mastigavam aquilo que comiam. Ele vai lembrar aqui, olha só, que essa dentição facilitou lá para frente a ingestão de carne crua. E ele não vai dizer aqui, mas nós sabemos, carne é uma fonte de proteínas, né, muito rica e que vai também desenvolver um bocado o nosso organismo, o nosso cérebro, etc. Então vamos lá. A postura, né, e o deslocamento era um pouco complicado para um animal que vivia pendurado nas árvores. Então, foi necessário desenvolver a postura ereta. Né? A postura ereta, ela realmente vai trazer uma série de novos desenvolvimentos. Vamos citar aqui, em primeiro lugar, o uso das mãos de forma independente dos pés. Né? Outra coisa, um maior campo visual. Tudo isso aí importante na hora, né, de avistar algum animal predador ou perigoso, etc. E esse negócio de liberar as mãos, criar, né, o seu campo de visão, vai determinar, vejam lá, o formato do rosto. Como ele está dizendo aí, né, o focinho, o nariz, ele vai diminuindo e os olhos se aproximando, de modo que o nosso campo de visão ele se amplia e consolida uma tridimensionalidade. Né? A tridimensionalidade é essa capacidade de discernir altura, largura, profundidade. Do que nós estamos falando aqui no final das contas? Do desenvolvimento da subjetividade. Né? Quer dizer, à medida em que os sentidos, né, estão se alterando, você está tendo uma alteração no cérebro. Mas não só no cérebro. Né? Você está tendo uma alteração na sua consciência. Nós estamos aqui falando de uma capacidade de processar informações de uma qualidade nova, né? Que até então não se dispunha, né? Não chegava na consciência, ela não trabalhava com esse tipo de informação. Então vejam, né? A postura ereta, e é claro, a capacidade de usar as mãos e também, né, polegares, né, de forma independente dos pés,
uma forma nova de locomoção que te dá um desenvolvimento maior da visão, né, e da elaboração das coisas. Tudo isso incide sobre a alma, vamos dizer assim. Sobre, né, esse processamento dos dados e também sobre isso que vai gerar resposta a esse ambiente. Percebem, né? A complexidade da coisa é tal que, na verdade, não temos aqui simples cadeia causal, né? Causa-efeito. Porque o efeito vai se tornar causa sobre aquilo que até então era a causa dele, né? Então, o que nós temos aqui é mais um enredamento, né? Nós temos aqui uma codeterminação, né, desses fatores, e isso também significa que o peso de cada um deles nessa rede vai se alterando. Na medida em que alteram as forças ali que estão se enredando, né, o resultado final é também diferente. Para onde que esse negócio caminha? A princípio, para qualquer lugar. Poderia ter caminhado para qualquer lugar. Podia ter caminhado para lugar nenhum. Né? Podia ter não dado certo. Olha, ele não está falando aqui, nesse momento, de como o convívio dos indivíduos uns com os outros determina também essas coisas. Né? Como que o desenvolvimento da linguagem está ligado a esse desenvolvimento do corpo. Né? Mas, com certeza, ele está presente aí. Né? Então, para onde que isso vai dar? É pura gratuidade. É por isso que, se me perguntam, né, diante dessa, né, infinidade que é o universo, as galáxias, as estrelas, os sistemas solares, planetas, etc. e tal, você não acha possível haver vida fora da Terra? Perfeitamente possível. Agora, é provável? Aí eu já acho que não. Aí eu acho que é difícil afirmar. Por quê? Porque não só o surgimento da vida, como o da vida tal como essa da qual nós estamos falando, né, é um resultado de muitos elementos agindo uns sobre os outros e com os outros, né, que aconteceu por sorte. Né? Eles podem estar presentes em alguns tantos lugares, mas a relação entre eles pode ser completamente diferente. Olha, não estamos sequer falando aqui da distância do planeta Terra em relação ao Sol e outras tantas coisas que tem a ver. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver onde que isso vai chegar. Esses componentes têm um papel destacado na manutenção da vida, pois dos 5 sentidos, a visão é mais importante e blá. A tridimensionalidade favoreceu a percepção de distância para fugir ou atacar. E aí, olha, a conexão disso com as mãos. Né? Ele está falando aí que nos tornamos capazes não apenas de correr atrás, né, dos bichos, mas de arremessar coisas sobre os bichos. Olha, arremessar uma pedra num bicho que vai estar em movimento, eventualmente, não é uma coisa banal. Né? O sujeito não só deve se tornar capaz de, né, enxergar onde esse bicho está, a distância em que ele está, etc. Ele deve ser capaz de calcular, né, o quão forte ele deve mandar determinado objeto de determinado peso, né, em determinado eixo, né, no qual ele vai soltar o objeto no ar, de modo que esse objeto atravesse determinada distância, tudo isso ele tem que calcular, na qual, até o ponto em que o bicho deve estar, uma vez que esse bicho já está correndo, né, na direção tal, percebe a coisa? Então, nós já temos aqui uma subjetividade muito desenvolvida para ser capaz de fazer o que, né, qualquer criança pode fazer. Eu estou assim, colocando a coisa de modo que vocês percebam como que
chegar aqui, né, chegar a esse ponto, necessariamente demandou um desenvolvimento tremendo. Né? Então, nós estamos falando aqui já de uma espécie que já está realmente emergindo para além da naturalidade. Né? Então, ele vai falar do dedo opositor, né, o polegar que permite, né, a apreensão, né, o ato de segurar, né, com firmeza, com agilidade, desde uma clava até um bisturi. E aí ele vai falar, enfim, da expansão do volume da massa encefálica, né, que o cérebro humano, proporcionalmente, é o maior entre os mamíferos e ocupa quase todo o crânio. Essa caixa óssea, que à custa de muita seleção ao longo do tempo, protege a massa interior. Ele não vai dizer, mas eu vou daqui a pouquinho, sobre essa seleção. Não apenas o cérebro é maior, como possui um córtex, que é aquela camada que cobre a superfície dos hemisférios e que permite, né, com que as sinapses, a eletricidade percorra todo o cérebro, faça toda a comunicação ali desses hemisférios. Enfim, e aí ele vai falar que essa expansão provavelmente tem ligação com a postura ereta, porque agora é preciso bombear mais sangue, uma vez que agora a cabeça está no alto. Né? Então, houve aí um aumento de vascularidade e capilaridade, né, do sangue no órgão, de modo que houve também maior nutrição. Então tá lá. Nossos ancestrais são o resultado de uma combinação articulada de inúmeros fatores vantajosos: locomoção bípede, área cerebral expandida, aptidão para a prática de uma linguagem mais elaborada, uma linguagem, né? Emprego de ferramentas e sobrevivência gregária. E daí ele vai falar da maturação lenta, né, que nos obrigou a permanecer mais tempo sendo cuidados e convivendo forçosamente mais tempo com os adultos. Então, é aqui que ele poderia ter dito, mas não diz, duas coisas. Essa maturação lenta, ela já é um resultado. Ela não é exatamente uma causa. Ela é o resultado de uma seleção que não foi simplesmente natural. Foi uma seleção artificial dos indivíduos cujo crânio, né, passou a surgir ainda por se finalizar, né, por terminar a proteger o conteúdo do cérebro. Eu estou falando daquilo que vai ser depois chamado de cocuruto mole, né? Quer dizer, os bebês, eles nascem, né, com o crânio ainda em formação. Por que houve essa seleção artificial? Ou seja, por que esses bebês passaram a receber um cuidado que até então os outros não recebiam? Justamente porque observou-se que o desenvolvimento desses indivíduos era muito maior. Né? O cérebro, assim como o crânio, ainda tinha muito o que ganhar depois do nascimento. Né? Então, daí esse cuidado com os recém-nascidos, né, as crianças e tal, esse negócio que nós vamos chamar aí de infância, sendo que a adolescência é uma coisa que surge muito, muito, muito depois. Né? Então, nós não vamos falar disso agora. Nós vamos falar sobre isso quando a gente entrar no nosso próximo texto da adolescência. O fato, então, aqui, é que nós já temos uma determinação humana incidindo sobre a natureza. Né? Como que surgiu esse negócio aí de cocuruto mole, né, do crânio ainda por terminar de se formar? Olha, eu não sei. Surgiu, eventualmente, por conta de algum fator aí que ele não citou. Ou por acaso.
como vive acontecendo. O fato agora, pessoal, é o seguinte: novas mudanças, né, de caráter, digamos, evolutivo entre os humanos não é considerado, né, evolução, né, ou qualquer outro termo que quisesse usar. Nós, de fato, não evoluímos mais. A lei do Darwin, né, a seleção natural, isso não se aplica a nós. Biologia, além de não explicar, né, o fenômeno humano, né, o ser humano, também não é visto assim exatamente, né, como algo, como uma espécie de desenvolvimento. Do que eu estou falando, né? Que se, né, nasce um ou mais indivíduos, né, com, digamos assim, novas formas, né, de constituição do organismo, nós nunca vamos dizer que isso aí é um indivíduo potencialmente apto a um novo tipo de ambiente, né? Primeiro porque o ambiente que nós temos é o ambiente humano, né? Esse aqui se adequa a nós. E depois porque, né, nós vamos olhar aquilo e falar, isso é um defeito, isso é uma monstruosidade. Nós não evoluímos. A evolução que nós podemos, né, eventualmente vir a passar por ela vai ser também resultado da nossa atividade, né? Foi por isso que na aula passada eu disse que não evoluímos, nós revoluímos. Isso, evidentemente, quando não caminhamos para trás, tal como acontece nos dias de hoje, né, em que retrocedemos. Estamos retrocedendo em alguns pontos. Em alguns a gente até observa algum avanço, sobre o qual nós vamos falar depois. Pessoal, nossa aula termina agora. Nós terminamos também esse que foi o tópico do passeio das nossas origens. Vamos só terminar isso aqui, ó. Ele diz aqui, como superamos os perigos, né, a desvantagem da não especialização e, ao contrário, fizemos dela uma vantagem. Com a criação do nosso próprio ambiente e com, esse termo vale a pena sublinhar, afastamento das amarras da adaptação. Eu tinha citado aí o Lukács, esse termo é do Lukács também, essa expressão, né? O avanço dos limites naturais. Onde que nós observamos isso? Por exemplo, na morte, né? Se até a época em que se vivia em comunidade, tal como nas tribos, os indivíduos chegavam aos 30 e poucos anos, já eram considerados velhos e estavam a ponto de morrerem, né, como velhos. Hoje, nós chegamos a o quê? 70, 80, né? O idoso é aquele que tem mais de 60. Né? Imaginem, nós mais que dobramos as expectativas, né, de nossa vida. Morremos ainda. Né? Então, nós só afastamos esse limite natural. Agora, ele de algum modo deixou de ser um fenômeno natural. Né? Ele já é um fenômeno, claro, natural, mas pleno, né, de determinação humana, a morte. Quer dizer, este meio ambiente humano por nós produzido e no qual somos produzidos é a cultura, se quiser chamar assim, é o mundo. Né? O mundo humano. O mundo é um mundo humano. Não há um mundo não humano. Ok? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Aula que vem, nós vamos passar rapidinho por esse último tópico aqui. Na verdade, nós nem vamos terminar ele, porque ele o que é interessante que tem aí nele, e no qual nós vamos parar, um parágrafo que está por aí no meio. E é aqui que o assunto se torna polêmico. Vai ser bastante interessante. Nós terminamos isso a aula que vem, e então entramos no nosso assunto principal, ética. Combinado, né, pessoal?
Muito obrigado, ótima semana para vocês, um bom descanso para todo mundo e um abraço. Estou encerrando aqui a gravação. Vocês encontram o nosso vídeo no nosso mural, tá? Um abraço.